A palavra de Deus, em Mateus 24, versículo 5, diz assim: Porque muitos virão em meu nome, dizendo, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. O capítulo 24 de Mateus, ele pode ser entendido como uma parábola dos pastores que se encontram e seus rebanhos que se misturam. Um belo dia, quando três pastores se encontraram à beira de um oásis para saciar a sede das suas ovelhas, eles conversavam entre si. Então, o primeiro deles decidiu se despedir, se afastou um pouco dos outros e chamou as suas ovelhas, e elas o seguiram. Então, o segundo pastor, se despedindo do primeiro, se afastou das ovelhas, dos rebanhos, e chamou as suas ovelhas, e elas o seguiram. Então o pastor que restou ficou diante das suas ovelhas, que permaneceram ali, aguardando que ele as chamasse, porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, reconhecem quem é o seu pastor. Quando a palavra de Deus diz, Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, é como se o falso profeta e o anticristo, eles pudessem imitar a Cristo de tal forma que tentarão enganar até mesmo os eleitos, como se uma ferramenta tecnológica pudessem confundir a muitos. Alguns dizem que o anticristo será uma tecnologia. Eu acredito que não, será um ser humano, com forte influência política e religiosa, e que utilizará da tecnologia como uma ferramenta de dominação global, como um falso pastor, que com a ajuda de um gravador, ele reproduz a voz de um pastor para enganar muitas ovelhas, para atraí-las para uma armadilha, capturá-las. As ovelhas, ao ouvirem aquela voz, que é a voz idêntica ao do seu pastor, o bom pastor, chamando, ficam intrigadas. Muitas seguem aquela voz, achando que era a voz do seu pastor que as chamava. Mas aquelas ovelhas que estavam mais perto do bom pastor, o verdadeiro pastor daquelas ovelhas, não foram enganadas, pois reconheceram quem realmente era o seu pastor. E muitas delas foram enganadas, seguiram aquela voz, a voz que era idêntica ao do seu pastor, mas não era ele, era um falso pastor. Algumas delas, entretanto, reconheceram ao se aproximarem do falso pastor e perceberam, este pode ter a mesma voz, mas não é o meu pastor, e voltaram para o bom pastor. Mas muitos não conseguiram perceber a diferença, pois não estavam perto o suficiente do seu pastor para entender, para reconhecer, para diferenciá-lo de outros. Por mais que ouvissem a mesma voz, não conseguiram perceber que era outra pessoa e foram enganados. A segunda passagem, que está no livro de Josué, ela serve para lembrar que não importa qual seja a promessa de Deus, qual seja o anúncio de profecia que possa haver na vida de uma pessoa, tal promessa
Tal profecia não irá se cumprir se aquele a quem foi anunciado não se esforçar, não obedecer, não fizer por onde minimamente merecer aquela promessa e aquela profecia. E assim a palavra de Deus diz: esforça-te, tem de bom ânimo, seja forte, persevere, trabalhe, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Porque se você não perseverar, não trabalhar, a promessa não vai se cumprir. Deus, ele sempre cumpre suas promessas, mas se aquele a quem lhe prometeu se desviar de seus caminhos, não estiver conforme a sua vontade, não fizer por onde, a promessa não vai se cumprir. Se não estiver próximo ao bom pastor, se não estiver prostrado em submissão, em obediência, ouvindo o que ele diz, próximo a ele, pode perder sua bênção, a promessa pode não se cumprir.